Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Cada Dia com Deus. Hoje é dia 18 de janeiro de 2020, sábado. Meu nome é Elisa Valim e estamos iniciando mais um devocional para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e, acima de tudo, termos um tempo de intimidade com o nosso amado Pai. O tema do nosso devocional hoje é Volte a sonhar. Para iniciar a nossa ministração, eu quero lhe fazer alguns questionamentos. Você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? Você consegue escrever em um papel quais são os seus sonhos a curto, a médio e a longo prazo? Você pode me perguntar, o que seria curto, médio e longo prazo? Curto, aqueles sonhos que você planeja até mais ou menos um ano a partir de agora. Médio, até 5 anos. Longo, aqueles que são até mais que 10 anos. Muitos me dizem assim, mas eu não tenho nem sonhos, ou pensam, nem sei se estarei vivo até lá. Realmente, nós não sabemos o dia que o Senhor irá nos buscar, porém, Ele nos instruiu e nos instrui a sonhar. Nós não podemos colocar limites para os nossos sonhos, nem para os sonhos de Deus. Nós devemos colocar muita, mas muita fé. Em Hebreus 11:1 diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você precisa crer que em Deus seus sonhos podem se tornar reais, principalmente quando nós sonhamos os sonhos dele. Sonhar nos motiva, faz a vida ter sentido e direção. Sonhar tem um sabor tão especial e nos ajuda a ter um propósito. Eu sempre ouvi dizer que as terras mais ricas e valiosas são as terras onde havia petróleo, ou onde tinha as melhores nascentes de água, ou aquelas terras onde tinha muito ouro. Mas cada dia nós temos descoberto que as terras mais preciosas e mais valiosas, sabe aonde que são? Essas são as terras que estão do cemitério. Sabe por quê? Porque lá é onde foram enterrados muitos, mas muitos sonhos. Então, enquanto você estiver vivo, você precisa sonhar. Você precisa pedir a Deus para ressuscitar os seus sonhos. Se você engavetou os mesmos por conta das frustrações, ou mesmo os enterrou, porque em vez de sonhos você teve pesadelo, né? Os seus sonhos foram pesadelo, você acabou se decepcionando. É hora de você fazer os sonhos de Deus voltarem a viver. Para isso, você precisa seguir alguns passos. Primeiro, você precisa preparar os seus sonhos com muita oração e ver se esses sonhos são de Deus para você. Comece a falar dos seus sonhos para Deus. Em Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade dele é a melhor, os sonhos dele para você são o melhor. Em Provérbios 16:9 diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Segundo, você precisa fazer um planejamento colocando seus propósitos diante de Deus. Sabe por quê? Você precisa ter sonhos que levem a algum propósito. Por exemplo, será que os seus sonhos eles vão glorificar a Deus? Tem que pensar sobre essas coisas. Em Provérbios 19:21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Terceiro, você precisa ser positivo e agir. A palavra de Deus diz que se agir, certamente haverá futuro para você. E certamente suas esperanças não falharão. Isso está escrito em Provérbios 23:18. Você precisa ser positivo. Sabe por quê? Tem pessoas que são muito negativas.
Ah, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. A pessoa quer um trabalho e fica pensando negativo, ou não age. Ele quer o trabalho, mas muitas vezes nem leva o currículo na empresa para conseguir o trabalho. Então, a palavra aqui está dizendo que nós precisamos agir, porque assim nós vamos ter um futuro e as nossas esperanças não vão falhar. Quarto, você precisa ser persistente e firme na busca dos seus sonhos. Em Jó 22:28 diz: se projetares algum negócio, seja firme e a luz brilhará em seus caminhos. Quinto, você precisa entender que tudo tem o seu tempo. Em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sexto, você precisa entender que os sonhos de Deus sempre serão melhores que os seus. Olha o que diz em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que lindo! Se o Senhor pensa muito mais alto que nós, imagine os sonhos dele para você, meu amado. Para finalizar, eu quero contar uma história bem rápida sobre uma área da minha vida. Eu quero falar sobre a área profissional. Quando eu era criança, eu vendia verduras, vendia leite, ajudava meus pais na minha casa. Mas eu não tinha muitos sonhos, não. Eu não tinha tantos sonhos. As pessoas me perguntavam o que eu queria ser, ou o que eu queria fazer, ou quais eram os meus sonhos. Eu não tinha muita coisa para falar, não tinha sonhos. Mas um dia, eu percebi que os sonhos de Deus eram bem melhores e maiores que os meus. Então, eu comecei a fazer a seguinte oração. Eu orava assim: Pai, a partir de hoje, eu quero que meus sonhos sejam seus sonhos. E os seus sonhos sejam os meus sonhos. E sabe o que ele fez, meus queridos? Ele começou a me fazer sonhar. Muitos, quando eu dizia dos meus sonhos, falavam assim: essa menina não vai ser nada, não vai ser ninguém. Muitas pessoas falaram isso para mim, mas Deus, ele olhou para mim e acreditou em mim. Ele sonhou comigo. E eu comecei, juntamente de Deus, a lutar pelos sonhos dele na minha vida. E ele começou a me dar sonhos e eu comecei a seguir esses 6 passos. E aí, na vida profissional, Deus começou a me dar um sonho de fazer magistério. E eu terminei o magistério e comecei, antes mesmo de terminar, a lecionar para crianças da educação infantil. Depois eu fiz a pedagogia, comecei a lecionar para o ensino fundamental e profissionalizante. Deus me deu o sonho de cuidar de crianças com dificuldade de aprendizagem e eu fui fazer psicopedagogia clínica institucional e comecei a atender na clínica. Em seguida, eu comecei a sonhar a cuidar da alma humana. Aí eu fui fazer o curso de psicologia e Deus me deu minha própria clínica. Em seguida, eu fui fazer o curso de teologia para entender um pouco mais da área espiritual e da palavra de Deus, tanto para mim pessoalmente, quanto para ministrar aos corações das pessoas e levar a palavra de Deus aos corações delas como missionária. Ao concluir essas faculdades, eu fiz uma pós em neuropsicologia e a pós em psicomotricidade. E para a glória de Deus, eu tenho cumprido o meu propósito de cuidar de vidas, tanto de crianças, de adolescentes, de adultos, casais ou famílias, através das ferramentas que Deus tem me dado. E eu sou muito feliz com o que eu faço. Mas para chegar até aqui, tive que seguir aqueles passos acima. E hoje eu quero desafiar você a resgatar os sonhos que você perdeu,
até porque são eles que mantiveram sua esperança por um bom tempo. Não deixe que estes sonhos entrem na cova do esquecimento. Comece a sonhar com você, com sua família, na área física, na área emocional, espiritual, profissional, na vida afetiva, na vida social, em todos os aspectos. Deus, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu dos sonhos dele na sua vida. Então hoje, peça para o Senhor que você quer sonhar os sonhos dele. E que os sonhos dele venham ser os seus. E você verá algo muito lindo acontecer em sua vida e através dela. Amém? Eu quero também te desafiar a colocar em um papel seus sonhos a curto, médio e longo prazo. E amanhã, no nosso devocional, eu estarei orando com você pelo que você colocou nesse papel. Que Deus te abençoe ricamente. E até amanhã, meus amados. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E um beijo especial.